Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, eu quero falar um pouquinho hoje sobre um assunto que é temido e um pouquinho dramático também. O que que é? Sobre amar o próximo, né? Eu falei no vídeo passado que eu ia falar um pouquinho sobre isso. E quando a gente menciona amar o próximo, às vezes a pessoa fala, nossa, mas é loucura, como é que eu vou amar um bandido? Como é que eu vou amar um ladrão? Como é que eu vou, bandido, ladrão? Como é que eu vou amar um assassino? Como é que eu vou amar uma pessoa que me fez mal? Então, é fácil? Não, não é. É uma das tarefas mais difíceis que o ser humano pode encontrar, é amar o próximo. E segundo os mandamentos bíblicos, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então vamos inverter a situação. Se amar ao próximo é como a ti mesmo, ele implica que eu preciso me amar primeiro e depois amar o próximo. Mas esse me amar primeiro não é aquele amor, aquela questão narcisista, né? Já conversamos um pouquinho sobre o narcisismo e é um outro patamar. O que que é o amar como a mim mesmo? Eu preciso me cuidar, cuidar da minha saúde, cuidar do meu intelecto, cuidar da minha vida espiritual, cuidar das minhas relações com as pessoas, como que eu me relaciono com as pessoas. Eu sou uma pessoa de poucos amigos ou de muitos amigos? Ou sou uma pessoa intermediária, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa de poucos amigos. Amigos, assim, que eu coloco dentro, que eu possa vir a colocar dentro da minha casa. Mas eu conheço muita gente. Mas nem todos são meus amigos. Existe uma diferença muito grande. E temos os amigos para várias ocasiões. Tem um amigo que você tem para poder contar uma fofoca. Tem um amigo que você tem para poder você levar na sua casa para um lanche, um almoço, ou seja, para ter contato com a sua família. Tem um amigo que você sai para tomar um açaí, ou para quem gosta de beber, tomar uma bebida ali no barzinho. Então tem um amigo que você chama para ir na igreja. Então tem vários perfis que a pessoa pode englobar essa característica do ter um amigo para cada ocasião, né? Às vezes o que você chamou para ir na igreja, ele não vai no barzinho com você, né? A menos que saia para um almoço, alguma coisa assim, menos happy hour, assim, é diferente. Então, o comportamento cristão, ele é um comportamento diferente. As pessoas buscam, esperam algo mais sério, algo mais, até introspecto até, né? Em relação à exposição, a exposição da imagem perante as pessoas. Então, é um pouco mais delicado. E a questão do primeiro amor, que é como a gente nos amar para depois amar o próximo, é sobre essa questão do autocuidado. E como que amar o próximo é você poder se colocar no lugar dele e poder entender o que está acontecendo e como você pode favorecer algo para ele, né? E às vezes tem pessoas que te fizeram tanto mal que você não quer saber de ouvir, mas é preciso, é importante você liberar o perdão. Essa é a primeira forma que você tem de você amar alguém, é você liberar o perdão para essa pessoa, seja ela quem for. Nossa, mas fulano acabou com minha vida. Libere o perdão. Se você não liberar o perdão e ficar guardando essa mágoa por toda a sua vida, você não vai sair do lugar, você vai ficar com a mente poluída há muito tempo e isso pode te deixar até doente, te deixar realmente de cama. E às vezes a pessoa pensa que isso é uma coisinha tão boba, é uma coisinha tão simplória, e é de extrema importância que a pessoa libere o perdão e que ela aceite também o perdão, né? Que se alguém pedir para essa pessoa perdão, que ela possa aceitar, ela possa pedir o perdão e aceitar o perdão. Então, os dois casos são muito de extrema importância. Então, é muito importante que exista esse autocuidado, a liberação do perdão, se colocar no lugar do próximo, procurar entender as razões que levam o próximo a uma tristeza ou de repente a uma alegria, porque nem tudo é melancolia. De repente a pessoa está ali num momento tão feliz e você vê, poxa, fulano tá feliz, deixa eu ver o que está acontecendo, né? Fulano, nossa, tá feliz hoje, o que foi? O que aconteceu com o seu dia hoje? E de repente a pessoa, não, hoje eu acordei bem, eu acordei legal, minha saúde está boa, eu hoje acordei bem disposto, nossa, que bom.
aquilo ali gera uma troca de energia, gera uma troca de posicionamento, onde as pessoas começam a querer ficar perto dessas pessoas. Essa troca de energia ela é muito importante. E nem sempre a gente consegue fazer ela ali, de repente, no primeiro contato, no segundo, no terceiro. Às vezes vai ao longo de uma jornada para você poder entender um pouco sobre o comportamento, sobre as emoções, sobre as emoções e sentimentos, que os dois são diferentes, sobre as emoções e os sentimentos dessa outra pessoa que precisa receber o perdão, que precisa solicitar o perdão, pessoas que precisam fazer o bem, pessoas que precisam receber o bem. Então a gente tem que fazer e receber, é um círculo, é uma troca. Então, é muito importante que a gente tenha consciência dos nossos atos para com terceiros. Então, não julgar a pessoa pela roupa que ela usa, não julgar a pessoa pelo jeito que ela fala. De repente, ela pode não ter um português adequado, né? Mas não devemos jamais julgar pessoas assim. Não julgar pessoas que se andam, que vivem nas ruas, dormindo nas ruas, não tem lugar para poder morar. Não julgar pais que não sabem ou que deixam seus filhos serem manhosos. Então, existe isso, né? Os pais colocarem uma responsabilidade nos filhos que de repente não é do pai. Por exemplo, o filho fez uma bagunça. Ah, filho, não faz isso porque a vovó não gosta. Não faz isso porque o vovô não gosta. Não faz isso porque a titia não gosta. Não tem isso. Não faça isso, não faça essa bagunça, porque essa bagunça está errada, você vai ter que arrumar. Então, isso é amor ao próximo. É um relacionamento de pai e mãe com filho, mas que você está trabalhando com amor, ajudando o seu filho a ter a responsabilidade e o entendimento de que ali ele precisa ter respeito. Então, o respeito é um outro fundamento do amor. É preciso respeitar a fala, é preciso saber ouvir, é preciso saber falar, é preciso saber entender, é preciso saber ser ouvido também, entende? Então, assim, essa questão do autocuidado, do perdão, da correção das atitudes. Às vezes a gente, mesmo depois de idade, assim, 30, 40 anos, a gente se depara com situações que a gente aprende ao longo do tempo. Então a gente já pode aprender com os erros de outras pessoas, a gente pode aprender com a vida que é contada através, inclusive de mídia, né? Eu tô falando de mídia, não site de fofoca, não isso, mas as notícias que a gente recebe em relação ao que acontece no mundo. Então isso faz com que a gente abra os nossos olhos e a gente consiga entender, poxa, isso está acontecendo no mundo, eu vivo nesse mundo, mas não faço parte dessa história, né? Mas eu quero saber mais sobre isso, porque isso pode agregar valor aos meus conhecimentos, né? Sobre, por exemplo, eu como trabalho muito com análise comportamental, é fundamental ter o entendimento do ser, do existir da outra pessoa, do porquê que ela age daquela forma, do porquê que ela faz daquele jeito. É muito importante entender o porquê. E muitas vezes nós não somos compreendidos. Né, as pessoas que precisam de ajuda, elas não são sempre compreendidas. Por isso que muitos pais e filhos vivem uma desarmonia muito grande dentro de casa. Né? É devido à falta de amor, à falta de, de entendimento, né, sobre o que está acontecendo dentro de casa. Alguns homens, eles entendem que se ele está colocando, se ele está pagando aluguel, se ele está fazendo no supermercado, se ele paga as contas, ele pensa que ele está fazendo demais pela família, que ele não precisa fazer mais do que isso, e não é assim que funciona. Não é dessa forma que as coisas acontecem, né? Então precisamos ter empatia, precisamos entender o lugar do próximo, e no caso da família, a estrutura familiar, ela é muito importante, né? O pilar da família, né? É a resistência mesmo, a resistência que provoca essa segurança, esse pilar, esse entendimento, essa força de proteção à família. Ele tem que ser criado, e tem que ser criado de uma forma bem sólida. Isso começa com o relacionamento dos pais, antes de ter os filhos. Então, o que acontece com essa situação? Tem-se um filho, aí de repente o pai já não quer mais
ter tanto envolvimento dentro de casa. Para ele basta colocar as coisas no supermercado, cuidar do pai, cuidar da alimentação, do sustento, das contas, e para ele tá tudo bem, né? E tem mulheres que de repente trabalham e que os pais estão em casa cuidando dos filhos e que fazem a mesma coisa, mas a maioria das vezes quem tem essa postura é o homem, né? O homem, e o homem tem que ser provedor. O homem ele tem que ser participativo, né? Mas muitos não entendem dessa maneira, muitos não entendem dessa forma. É, falar sobre amar o próximo é um assunto um pouco complexo, mas é extremamente possível de entender com poucos minutos. Nós já temos aqui 12 minutos de vídeo, mas eu já consegui trabalhar e informar aqui para vocês sobre como que é trabalhar, amar o próximo, né? Então, o primeiro passo é a empatia, você entender o seu eu interior para que você possa amar a ti mesmo, para depois você poder amar o próximo, mas não no sentido narcisista, e sim de respeito, reconhecer as suas qualidades, né? E se você acha que você não tem qualidades, uma diquinha, pega um papel, escreve ali no papel as coisas que você não gosta que aconteçam. Faça duas colunas. De um lado você coloca as coisas que você não gosta que estão acontecendo na sua vida, e do outro lado da coluna você escreve o que você gostaria que acontecesse na sua vida. E à medida que você vai vivendo, você vai etiquetando, né? Eu oriento também em relação a isso, você fazer as orações e pedir o direcionamento de Deus em relação a esses quesitos. Então você pode escrever o que você quer que aconteça, né? E grande lei universal, né? Ela vai atender ela vai atender. Quando? Não sabemos, vai depender de você, vai depender de como você está agindo, de como está sendo a sua postura. Então, a lei da atração, ela acontece nas nossas vidas, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Dinheiro não cai do céu, então é preciso entender como que as coisas funcionam. Nossa, eu preciso de dinheiro para fazer tratamento, eu vou só fazer a listinha aqui e pronto, acabou. Não, não é assim. É preciso campo de meditação, campo de oração, né? Ter uma intimidade com Deus é muito importante. Isso favorece muito a você ter mais calma espiritualmente, você agir de forma mais branda, porque o seu espiritual está extremamente controlado, né? Então, vamos pensar um pouquinho mais sobre como amar o próximo, como, né, a nós mesmos, sendo que nós somos participantes da vida, inclusos nesse mundo, nessa terra cheia de adversidades, né, e que precisamos aprender a lidar com elas todas as vezes, tá ok? Então, mais no próximo vídeo.